Mais um teste a teste com a Pri e hoje o teste a teste tá especial, direto de São Paulo. Quem será meu convidado? Eu não vou contar pra você até rodar a vinheta. Roda a vinheta! Como eu falei, nós estamos chique demais. O teste a teste tá cada vez melhor. Você tem visto isso, né? Então tá direto de São Paulo e eu vou contar pra vocês quem tá aqui. E eu gostaria que vocês falassem a frase junto comigo antes de aparecer. Então, vamos lá? 2, 1. Tá acontecendo! Meu Deus! Eu tô aqui. Boa. É a Fernanda com o Gilson, bem-vindos. Obrigada por aceitar esse convite para estar no tete a tete. Eu tô muito feliz de recebê-los porque eu sei que através da história de vocês, pessoas que estão lá vão ser tocadas através do testemunho. Amém? Amém. E agora vamos conversar aí. Me conta aí, Fernanda, como é que foi teu encontro com Cristo? Como tu chegou até aqui? Eu já conheço a tua história, mas eu quero que tu conte pro pessoal. Então, eu conheci, na verdade, faz uns 4 anos. Foi quando eu fui a primeira vez na Mais de Cristo, lá Como na é que sede. Do nada eu vou na Mais de Cristo, alguém te apresentou? Então, eu tinha uma pessoa que eu via que sempre postava, né? Aí eu falei, e quando eu fui, eu tava num momento bem difícil, assim, passando por várias provações. Eu falei, vai ser lá. É isso aí que eu preciso. Aí eu fui assim, eu só chorava, eu ia, só chorava. Aí depois comecei a levar uma amiga também. A importância, né? É alguém junto. E aí, às vezes, também o pessoal, ela não conseguia. Aí eu falava, eu preciso ir, Deus. E eu orava muito, assim. Eu vim de um divórcio, né, lá atrás. Então você veio pela dor. Eu vim pela dor. Olha só. Foi bem pela dor. E aí eu comecei a procurar. Assim, falei, Senhor, eu quero uma família. Mas ao mesmo tempo que eu pedia para Deus uma família, eu continuava indo na balada. Sim. Aí, durante a semana eu ia na igreja, final de semana eu ia na balada. Eita, eu acredito que tem muita gente assim ainda por aí. Tem muita Nossa! gente assim. E aí eu ficava naquela, né? Eu quero que Deus me ajuda, mas eu também ia procurar lá fora. Eu queria fazer na força dos meus braços. Então foi uma luta, assim. Eu fiquei bastante tempo orando. E aí chegou um tempo que eu ia na igreja e dizia assim, Senhor, eu só quero uma família. Eu só quero casar. E aquela agonia, eu falei assim, eu não tô te pedindo nada demais. Só uma família, um marido. Isso que eu já tinha vindo de um divórcio, que eu procurei isso, né? Então tem muita gente que fala, ai, não quero mais, não dá. Tu procura isso. E aí depois tu vê que realmente hoje o que tem valor é a família, é ter alguém do teu lado. Porque Isso, na hora da dificuldade todo mundo some. E o que resta é só o teu clã ali, né? É a família. Enfim, foi uma caminhada bem longa até que eu encontrei o Gilson. Olha, no meio dessas baladas. No meio de... Não! Aonde? Nossa, olha, no meio de tanta coisa, assim, tanto perrengue, eu encontrei o Gilson. Que foi um desafio, né? Chegou um certo momento que eu já estava bem, eu já me amava. Mas porque precisava do processo de cura na tua vida. Porque quando você sai de um relacionamento, de um divórcio, você, querendo ou não, você tinha uma alma ligada com aquela pessoa, você se tornou uma só carne com aquela pessoa. Quando há essa ruptura, muita coisa tem que ser curada pra você iniciar outro relacionamento, né? Você que tá aí e tá procurando uma família, que, sei lá, se você passou por um divórcio ou alguma coisa assim, cara, foca primeiro em curar as feridas emocionais primeiro. Pra quê? Pra que você não leve essas feridas emocionais pra esse novo ciclo que Deus tá te proporcionando. Porque senão vai lá, encontra uma família nova e você não tá nem preparada pra receber essa família, né? Então, nesse meio tempo, eu conhecia pessoas e não encaixava e eu orava, Senhor, me ajuda, é esse. E não era, porque eu tava tão carente que qualquer pessoa eu fazia se encaixar mesmo. Mas não porque era o tempo de Deus. E aí chegou um tempo que eu já tava bem, eu tava curada. Aí encontrei o Gilson, só que na minha cabeça eu disse, não, eu quero alguém só, se for da igreja. Tem que ser da igreja. Porque você já tava imergida E aí eu ficava assim, eu ia na igreja e falava, ai, Senhor,
não parece ninguém da igreja. Nossa! E aí eu conheci o Gilson, que não tinha nada a ver, nunca tinha tido um encontro assim, ele era católico, né? E aí no início eu falei, não, nada a ver comigo, não é o tipo de homem que eu procuro, nada a ver. E aí ele começou, vamos sair jantar. Eu, não, vamos fazer alguma coisa. Você que foi atrás. Então. Não, foi ela. ele veio de outra cidade pra cá. E aí, na época, eu tinha um espaço, né, da Herbalife. Ele foi lá com uma amiga minha. Ai, vamos jantar. Eu falei, não é o tipo de homem que eu quero. Aquele homem que chega se achando, né? Cheio de marra. Falei, não. Aí, até que um dia, eu falei pra ele... ele viu que eu postei e ele perguntou da igreja. Ele pediu pra ir na igreja. Eu falei, eu não vou negar, né? Claro. Aí ele foi na Mais de Cristo, aqui da Palhoça. Aqui da Palhoça. Olha só. E nesse dia que ele foi, era o Diego que estava pregando. Olha só. E aí, o Diego falou assim, que o Espírito Santo manda te dizer que tu tem um dom. Só que esse dom você usa só pro teu lado profissional. Ai, me arrepiou. Esse lado você usa só pro teu lado profissional, mas Deus te deu esse dom para te falar da palavra. E ele ficou achando que eu tinha falado pro Diego. Revelou tua vida. Aí eu falei, gente, eu nem contato com o Diego eu tenho. Na época eu ia pra igreja, entrava, ia no culto e vinha embora. Enfim, aí a gente começou a se envolver e aí ele dizia assim, a gente vai uma semana na minha igreja, que é católica, que ele nunca foi. Aí quando tava comigo tinha que ir na dele. Pra poder fazer uma troca. E uma semana na tua. Eu falei, olha, eu não vou na tua. Se tu quiseres ir na minha, tu vai, mas eu não vou. Aí ele começou a ir. E aí... Me conta a tua versão, agora a tua versão. Na verdade, construir memórias efetivas é uma coisa que faz parte da minha vida hoje, né? Então, eu fui um cara que foi doutrinado na igreja católica, sou natural de Uberlândia. Na ocasião, eu trabalhava numa empresa que era uma SA de capital aberto e eu estava em São Paulo e me direcionaram para Santa Catarina, que eu vim abrir a regional aqui. Você já conhecia Santa Catarina? Não, só por nome, E aí eu vim para assumir Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas eu era totalmente fora, assim, vim também de um casamento falido, né, que não deu certo por algumas atitudes que naquela ocasião eu tive e hoje não me pertence mais. Graças a Deus. E aí eu cheguei aqui em Palhoça totalmente... cheguei em Palhoça totalmente focado no trabalho. Eu era um workaholic. Trabalhava bastante e era uma coisa que eu gostava muito. E dentro desses encontros a gente teve pessoas no nosso dia a dia. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Fernanda, né? Que ela tinha um espaço aqui no Pagani mesmo. Sim. E aí a gente começou a conversar e de lá pra cá a nossa vida foi muito restaurada. Se a gente for falar tudo aqui que Deus fez na nossa vida, foi muito forte. Foi muitos testemunhos, um atrás do outro. E o Diego foi um cara assim que foi o meu mentor também. Você também participou de todo esse processo. Quando eu fui pela primeira vez na Mais de Cristo, foi numa ocasião bem oportuna mesmo, que eu não tinha pretensões de frequentar e nem... E você lembra dessa palavra também? Lembro, eu cheguei a brigar com ela. Pegou a culpa de Deus ter falado com ele. Falei, eu só queria que Deus falasse comigo, falou com ele, tá reclamando. Você fala comigo na próxima. Eu não tinha entendimento também, na verdade, eu não tinha entendimento e cada dia que passa eu quero buscar mais ter entendimento, né? Ter mais intimidade. E aí, nessa ocasião, a gente tem, querendo ou não, um passado mal resolvido. Eu até falo para você que está escutando a gente agora, um passado mal resolvido é um futuro falido, né? É verdade. Foi uma das mensagens que a gente recebeu de um amigo. E de lá para cá, a nossa vida foi restaurada, a gente passou por diversos problemas. E teve a gente superou também. Vocês fizeram o nosso casamento, né? Então, vocês foram lá testemunhar também tudo que Deus fez. E de lá para cá eu posso falar que realmente a gente vive o sobrenatural. Aleluia. Graças a Deus.
Aleluia. E aí você chegou toda destruída, teve essa questão de encontrar essa família que você tanto esperava, que você orava ao Senhor. E eu lembro de uma ocasião que vocês começaram a frequentar pequenos grupos também para estudar, ser discipulados verdadeiramente, né? Porque ir na igreja é muito fácil. Você vai lá todo dia, igual você falou. Vou pra igreja, mas vou pra balada. Não faz uma amizade. Continua na mesma vida. Você não rompe naquilo que Deus tem pra você. A partir do momento que você decidiu, não, vou ficar aqui, quero ser tentada, foi o momento que tudo começou a acontecer na sua vida, né? Eu vejo esse poder do discipulado. Às vezes a gente diz assim, quero ser como Jesus, quero ser como Jesus, quero ser como Jesus. Porém, tipo assim, vou fazer da Jesus, ele foi quem criou os discipulados, né? O GDC, porque ele tinha os seus discípulos, o seu pequeno grupo. Que cada um fazia pequenos grupos. Exatamente. Onde o evangelho até hoje é muito forte. Porque você vê uma pessoa, igual tu falou, tô usando seu exemplo porque tu falou, mas vai na igreja, vai para outro lugar, vai pra igreja, e não tem um processo, não vive o processo de Deus. Mas no pequeno grupo é impossível não viver. Porque daí é um corpo, um precisando do outro, né? A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque se um tiver fraco, o outro levanta. E como que eu tenho isso no corpo de Cristo? Isso é maravilhoso, né? Muito forte também, né? Porque eu me lembro, assim, quando eu fecho os olhos, eu faço uma analogia de tudo que Deus fez, de tudo que Deus nos disponibilizou. A gente teve a oportunidade de sair de Palhoça, de Santa Catarina. A Fernanda nunca tinha saído. Ela é palhocinha, da palhocinha de meu Deus. Como eu vivia nesse mundo corporativo, eu já rodei bastante, já morei em 8 estados, já morei em 23 cidades. Então, para mim era natural essa vida. E quando a gente tomou a decisão de ser um corpo, uma só carne, e a gente aceitou Jesus, e foi todo um processo natural. Hoje, poder olhar para trás e ver a pavimentação que a gente fez. E hoje a gente vive uma intensidade muito grande quando a gente fala da palavra, né? A gente congrega em outra igreja hoje. Sim. E a gente gosta de congregar, a gente gosta de estar na presença de Deus. A gente amadureceu muito como homem, como mulher, como casal. Como família, querendo ou não, tem filhos no meio disso. Conseguimos ter mais intimidade, conseguimos ter acordos que de fato não iria magoar o coração dela e nem o meu. E a gente está, cada dia que passa, será no game dentro daquilo que ele apresenta pra gente, né? Vivendo em cima de princípio. Amém. E como foi pra você viver esse sonho do casamento em si? Ou casamento, como que foi esses desafios? Quando a gente tava lá começando, a gente resolveu morar junto, já tava errado, né? Esse é o erro, tu tentar e vai na força do teu braço. Aí a gente foi morar junto e acabou que o Gilson ainda não era comprometido comigo. E era aquela coisa, né? Aí aconteceu algumas situações. Eu falei, chega, eu não quero mais. Pra mim também não dá. Aí nesse dia teve a virada de chave dele. Ele me botou dentro do carro e parou lá na frente da Mais de Cristo. Que ele não ia, ele não gostava. E ele falou, se tu me der mais uma chance, eu vou te honrar, nós vamos estar na igreja. Eu falei, Deus, e agora? Enfim, acredito ou não, né? A gente seguiu, aí a gente começou a fazer aconselhamento de casais com vocês. E naquela época, uma coisa que eu gosto de falar, a gente estava assim bem apertado de grana, tanto eu quanto o Gilson. A gente era duas pessoas totalmente perdidas. Eu me virando com a Luísa, porque com filho, né? Sim. É complicado. E ele também. E de lá pra cá, quando a gente começou assim, não, vamos fazer conforme Deus pede, e vamos ir para a igreja, congregar. Muita gente diz assim, ai, Deus está no meu coração. Realmente, está no nosso coração. Mas a igreja é muito importante. Se não fosse a igreja, a gente não estaria aqui hoje, a gente não teria nossa família. Quando a gente começou a ir, que a gente levou a sério, eu tinha aquela coisa com o dízimo, sabe? Ai, Senhor, eu já ganhei pouco, eu tenho que dar. Nossa, eu sei que um pouco vou ter que tirar. Era uma luta, assim. E aí a gente tomou a decisão, não, a gente vai dizimar de tudo, porque no começo era assim, vamos dizimar só do que entrar de comissão, salário não, porque vai faltar. Era difícil, a carne, E aí eu falei, amor, tá me incomodando, a gente tem que dizimar de tudo. E de lá em diante, assim, eu lembro que tem um apartamento aqui no Pagani que era meu sonho, mas assim, quando eu fui correspondente bancária, eu fazia o financiamento para as pessoas, né? Sim.
E eu pensava, nossa, é só médico, dentista. Eu falava assim, Senhor, será que um dia, né? Eu vou poder. Era uma coisa muito fora da realidade pra mim, muito, meu Deus. E aí a gente começou a ser fiel, sabe? E, cara, as coisas começaram a acontecer, a vir premiação do Gilson, a vir... E aí a gente, apareceu essa oportunidade desse apartamento, a gente conseguiu comprar, aprovou. Tipo assim, meu Deus, como... E aí eu botei na cabeça, eu quero casar, vamos casar. A gente foi lá no Indaiá, fez o contrato do casamento, Gilson, Fernanda, como que a gente vai pagar? Não é pro... A gente não tem condição. Eu falei, Deus vai honrar, vamos. Cara, e a nossa vida fez assim, ó. Aconteceu, eu falei, Gilson... Tá acontecendo! Hoje faz 3 anos que a gente tá junto. Sim. Cara, e Deus fez uma coisa que as pessoas olham pra nós e dizem assim, não, É só Deus. não tem explicação. Se não fosse Deus, não tem. Eu não tinha nada, o Gilson também não tinha nada. Como que foi parar onde... Aí eu sempre falo, Deus vai fazer. É a ação, né? Orar, Oração, né? ação. Oração. Eu até falo que na Bíblia tem a parte ali que Jesus ressuscita Lázaro, mas na Bíblia diz, vão, tirem a pedra que o milagre eu faço. Então a gente tem Mas que teve ir. ação neles. Eles tiveram que tirar a pedra, então e a gente foi honrando o Senhor, trabalhando e Deus nos honrando assim. Porque a fé, ela não tá baseada naquilo que a gente vê. Né? Naquilo que a gente não vê, não espera. No que não olha só aquilo vê, assim. E a obediência de um princípio, eu acho muito legal falar sobre isso, porque você falou assim, a gente dava só disso e achava que era bom. E antigamente escasso, e olha só que loucura. E a hora que você disse assim, não, é assim, porque o Espírito Santo te constrangeu. Não foi alguém que falou, faça assim, não, foi o Espírito Santo te constrangendo a ponto de você ter que cumprir um princípio que faltava na tua vida. A ponto de daí ele disse assim, agora eu posso abrir as janelas do céu pra Porque você. agora eu Porque você conheço. confia. Confia seu coração. Entendeu? Porque você confiou o seu coração a Deus. Você Eu entendeu tinha que muita era resistência, isso. mas assim, no começo, quando tratava desse assunto, acho que a gente tem que deixar claro, porque é um testemunho, Sim, né? lógico. O apartamento que a Fernanda queria comprar era o Lux daqui, da Pagani, então ela... Por isso que a gente tem que sempre mentalizar as coisas. Tudo que você mentalizar, ela vai se tornar uma imagem. Essa imagem ela vai se tornar um sentimento. Esse sentimento ela pode se tornar e se materializar. Então, até fazendo uma analogia do que a Fernanda falou, oração. Se você ora e trabalha, e assim, eu lembro como se fosse hoje. Foi o ano mais caótico que a gente teve no nosso país, que foi 2020, cara. Foi. Pandemia. Sim. E eu lembro assim que... Nem o casamento ele sabia se ia dar. Nosso casamento. Meu Deus. E minha família toda de Uberlândia, minha família não é daqui, eu sou mineiro, e eu lembro assim, claramente a gente orava 3 horas da manhã, tá? Campanha. Não, foi assim... Poder da oração, gente. Não, e eu ficava, no começo eu ficava meio assim, porque eu não tinha essas visões que a Fernanda tinha. A Fernanda sempre foi mais sensível, mais sensitiva, né? E eu não acreditava nessas coisas, de acordar 3 horas da manhã. Era mais cético, né? Não, mas aí eu fiz uma prova. Cara, se existe mesmo, vai acontecer isso. Deus foi, pum, fez. Caramba, meu Deus. Tá. Foi Tomé. Vamos lá, assinamos o contrato. RV Paquete. Assinamos o contrato do nosso casamento. Cara, não vai dar certo. Pum, Deus foi lá e fez. Porque eu tinha uma rejeição muito grande de falar assim, cara, eu quero casar, é um sonho dela, e por mim eu não tinha casado, mas hoje eu entendo que ali foi um momento muito espiritual. As pessoas que estavam ali no nosso casamento, que foi ali como testemunha, nos ligam até hoje. Nós temos muitos amigos que compartilharam com a gente aquela experiência, falam, nossa, Gilson, o casamento foi muito legal, não sei o que. A gente foi colocou o casamento, tal, né? nossos A gente meus sentiu amigos. o Espírito Santo lá. Foi e lindo. aí eu falei assim pra Patrícia, que era nossa cerimonialista, eu falei, Paty, eu não quero, cara, entrar aqui devendo ninguém. E Deus me honrou. Tu conseguiu pagar tudo? Tudo. A gente não saiu do casamento sem nenhuma dívida. E aí eu falei pra ela assim, Paty, me faz um favor. Quando eu entrar, eu gostaria que você fizesse um pix para todos os fornecedores que vão estar aqui tendo uma subserviência para nós. E eu quero aproveitar com os nossos amigos, os nossos familiares. Mas a virada foi 2020, viu? Muito doido, né? Foi
E foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Se você vê o processo que vocês tiveram, foi muito rápido. E eu não sei se tu vai lembrar de uma coisa, mas lá quando você tava nessa dúvida, vou casar, não vou casar, eu contei um testemunho meu. E eu gostaria de relembrar, pra ver se tu lembra, se não lembrar, amém. Mas eu lembro que eu falei o seguinte, porque o pastor Diego, ele também disse assim, ai não, pra que casar? Vamos viajar, vamos fazer outra coisa e tudo mais. Só que, tipo assim, pra mulher é muito importante. Por mais que não era um sonho meu, tá? Não era um sonho meu casar. Porém, quando ele me pediu em noivado / casamento, que foi bem assim, né? Em dezembro ele pediu em casamento, em março a gente casou, foi loucura. Caramba, foi rápido. Não, foi muito rápido. Tive 2 meses pra organizar o casamento, porque tem recesso ali de janeiro, aquela coisa toda. Certo. E a hora que, tipo assim, eu disse, eu quero casar, então, já que você me pediu em casamento, então vamos casar, vamos fazer uma festa. Só que eu falei pra ele assim, vamos fazer uma jantinha em família, não sei o que, de repente foi acrescentando. E ele disse assim, não, vamos viajar. E eu disse assim, amor, assim, ó, eu não sei o que você pensa sobre casamento, mas eu tô casando pra não separar. E eu vou ter isso uma vez na minha vida, que é o casamento. E eu falei isso pra ti, a Fernanda vai ter essa vez de casar. Viajar, você pode agora viajar o resto da vida com o seu cônjuge. Porque você já vai estar casado com ele, mas o casamento é uma memória que fica pro resto da vida. E pros filhos, isso é muito importante, o que vai vir no futuro. E eu te contei isso naquela vez, e você disse, cara, eu nunca tinha pensado nisso, não sei o que, da viagem, não sei o que. E aí foi onde também foi uma chavezinha do... E ela foi bem incisiva também, naquele momento... Se posicionou, né? A gente estava muito assim, à mercê de uma ilusão de coisas que o homem acaba taxando, né? A pandemia, cara, não vai dar certo, ninguém vai comprar imóvel porque a gente é do ramo imobiliário, a empresa daqui a pouco passa um comunica, a empresa que eu trabalhava, ela diminuiu 30% do quadro de colaboradores. Então foi um movimento que nos assustou aqui. Lógico. Então, eu como provedor, eu sou... homens de propósito faz diferença pro reino. Hoje eu faço total convicção disso e tenho certeza que Deus me usou. E liguei diversas vezes pro Diego, falando, cara, Diego, a Fernanda tá muito difícil, cara, tá muito difícil. E eu lembro do teu processo também não foi fácil, você ouvir alguém que falava Diego, a verdade. Eu ligava pro Diego, ligava pro Diego, falava, cara, eu não vou aguentar, cara, eu não vou aguentar. E ele fala, Gilson, vai pro banheiro agora, vamos orar. Eu ajoelhava no banheiro, a gente orava. E o Diego me ajudava, me dava discernimento. O Diego, eu falo assim que ele não me fez perder a minha benignidade, que eu tenho hoje convicção que é uma virtude, que Deus estava moldando o meu caráter. E hoje poder olhar para essa caminhada, poder pensar que eu honro a minha família, honro a Fernanda. Não sou perfeito, nem quero ser, nem mas as brigas que eu tinha com ela 3 anos atrás não faz sentido para nós hoje. Amém. A gente evoluiu. Teve um amadurecimento, né? Muito espiritual, muito forte. Eu acho que como marido, espiritualmente, eu respondo por mim, aprendi isso, que eu não mudo ela. Não consigo mudar ela, nem ela consegue. Mas é um acordo que nós fizemos. E foi muito massa ter feito esse acordo lá atrás com a Fernanda, assim, porque a gente não deslumbra com as coisas do mundo, a gente tá sempre muito junto, a gente faz muita coisa junto, a gente caminha junto, a gente joga tênis junto. Agora ela começou a correr. Ela tá fitness, ela começou a correr agora, ela tá correndo, ela falou, vamos, Gilson, vamos. Aí a gente ia disputar agora a primeira maratona, a primeira maratona em Santos. Legal, então a gente sempre vai impulsionando um ao outro. Esse é o segredo do casal. Eu quero morrer do lado dela, né? Amém. Eu creio. Eu fiz o casamento, faço a minha. Não me envergonhei. Eu falo pro Gilson, a gente vai fazer tudo junto, ó. Tem gente que diz, tem que ter um momento teu sozinho, com as tuas amigas e ele com os amigos. Cara, o meu momento alegre é quando eu tô com ele. Eu já tive muito essa necessidade de ter que sair. Hoje não. Mudou. Então, assim, até pra ir no mercado eu falo, amor, a hora que chegar a gente vai no mercado, tá? Eu digo odeio também, mas eu também tenho isso. Por quê? Eu odeio o mercado. Mas eu vejo assim que eu era um moleque, né, cara? Quando eu conheci a Fernanda, eu tô com 33 hoje, eu conheci a Fernanda, eu tava com 30 pra 31. Eu era um moleque. A cabeça ainda era outra. Assim, eu era muito doutrinado em coisas corporativas, né? Que quando você trabalha no mercado corporativo é assim. Mas eu era um moleque. Como embasamento, meu Deus. E a gente teve a oportunidade de ir para Jerusalém recentemente, aí que eu falo que realmente foi uma virada espiritual na minha vida, porque até como foi a viagem,
não era o desejo da Fernanda, nem era o meu desejo também. Vou ser bem sincero, não vou ser hipócrita aqui, falar que nossa primeira viagem para fora do país, a gente escolheu Jerusalém. Pô, eu queria ir pra Disney, meu. Eu lá se divertir. Eu sou de criança, mas Sim. as coisas foram se encaixando e a gente foi. A gente teve a oportunidade de conhecer Londres e Jerusalém. Nossa, foi uma virada violenta espiritual. Amém, eu creio. Lá no Getsemane, ali forte. foi muito forte pra mim. Não sei pra ela, mas pra mim foi muito forte. Eu falei, cara, agora eu entendo o que eu preciso fazer, como eu vou fazer. Senhor, me dá estratégia, me dá direcionamento, vem comigo. Mas essa mulher aqui, ela é mais sensitiva do que eu. Muito mais. Mulher, né? Eu acho que mulher Já tem tem esse essa dom, né? coisa O assim. Senhor já nos deu de presente. A gente já veio com o radar, assim, ligado. Preparado, né? Porque, ó, casamento não é fácil pra ninguém. Hoje Meu- eu tava falando ainda com a É? Fernanda. Porque assim, gente, eu tenho que confessar isso aqui. Em rede nacional. Eu tava fazendo meu cabelo, mas tava perto do meu aniversário. E aí eu disse assim, amor, pega a roupa pra mim, que eu deixei no guarda-roupa, assim, assado, lá na frente do... E aí ele disse assim, não tô achando, eu deixei na frente, gente, vocês não estão entendendo. E era só pra ele trazer pra mim. E ele não conseguiu trazer, daí me trouxe umas coisas meio amassadas, por isso que tá me vendo meio maçarocada, mas é isso aí, gente, o que importa é o tete a tete, é o conteúdo. Mas é porque assim, daí eu ainda brinquei com a Fernanda, casem, é ótimo. É maravilhoso. Mas isso que Tem é os o conflitos. bacana. Não, mas isso que é o bacana, são essas diferenças. São que fazem pessoas a diferentes, história. com famílias diferentes. Outra educação, outro jeito. Imagina eu, cara, eu vim de completo outro, Minas. Eu vim de Minas, é um estado totalmente diferente de Santa Catarina. Os hábitos que ela tinha Nada de a ver, comida né? é totalmente diferente. Por exemplo, hoje eu como um pouco só de frutos do mar, mas eu não fui criado assim. Piscina, praia. Não, a nossa praia. Nada. O E nosso ela esquema ama- lá era outro, cara. Não sei se você conhece Minas, mas Minas ela tem alguns rótulos como uma comida muito boa. Culinária, sim. Lugares para cachoeira. Mas então campo. só faltou mar. Mas a minha criação, a minha infância foi totalmente diferente da criação da Fernanda. E aí eu lembro que era um momento meu, assim, por ter tido essa experiência de um casamento falido. Eu cheguei aqui em Santa Catarina realmente com a cabeça só de trabalhar e curtir. Eu nunca fui tão, assim, muito irresponsável na parte profissional. Pelo contrário, eu sempre fui muito irresponsável. Sim. Eu sempre fui um cara que sabia onde eu queria chegar. Eu sempre fui um cara muito determinado. Mas a área emocional e compensação. Cara, eu era ligava, totalmente eu diferente, ligava né? o dane-se, cara, eu vou conseguir, Consegui números que hoje eu me orgulho em falar, eu me orgulho em poder compartilhar isso com a Luísa. Mas quando a Fernanda chegou na minha vida, hoje a gente tem propriedade para falar sobre isso. Começou na brincadeira, cara. Começou na brincadeira. Eu não tinha pretensões de assumir ela também não tinha pretensões de me assumir. Como ela disse no começo do programa, eu não fazia o tipo de homem que ela buscava. E é isso que Deus faz. Deus faz coisas Improvável. que os planos deles é diferente do nosso, né? É bem isso mesmo. Mas a gente passou por uma barra, viu? Eu imagino não. Eu acompanhei. Você Fiz mesmo. parte disso. Quando eu chamava Pri, eu preciso de oração. Lembra que às vezes a gente tomava um café, vamos embora, vem me pegar, a gente vai tomar um café. Meu Deus, olha. Mas isso é muito importante, ter um mentor em cada área, né? Na área financeira, Tem que ter. espiritual, no casamento. Porque a Pri falava assim, Fê, você perdoou, então perdoou, esquece. E eu sou muito assim. Emprestei até um livro. Um livro. Li umas páginas só. Aí eu já vi o que eu queria, então tá. Entendeu? Já entendi. Nossa, muito. Eu sou muito assim, eu sou tipo. Ver pra crer, né? Nossa, e eu oro muito pra Deus por isso. Porque eu tenho uma fé muito grande. Sim. Eu sei que eu sou muito abençoada vendo a minha história, tudo que eu passei. E, cara, eu fico assim, mas às vezes eu quero, Senhor, mas eu já te pedi, não tá acontecendo, não tá acontecendo. Você quer sempre no nosso tempo, né? A gente não consegue esperar. Eu lembro que uma vez, quando eu tava de corretora de imóveis aqui, eu chamei a Pri e o Diego e falei, Pri, vai ter um lançamento, mas o Gilson viaja a semana inteira. Sim. E final de semana, ele vem, eu quero estar com ele. eu E eu não posso fazer plantão. E eu não vou vender, e todo mundo vai vender. E eu pilhada, assim, eles falaram,
Fernanda, vamos orar, porque o Senhor pede para ele fazer com que esse período que tu trabalhe vai valer por 7 vezes a mais. Não vai ser o final de semana que vai... Foi uma virada esse dia aí, né? E eu orando, eu falei, eu não vou conseguir vender, tá todo mundo trabalhando no final de semana. Isso é uma ilusão que a gente tem, a gente cria muita coisa. Que a gente só vai sair, vai comer uma coisa gostosa final de semana. Nada a ver. Tem que curtir a semana inteira. Todo dia. É todo dia. Porque tu não sabe o dia que tu vai morrer, né? Sim. E aí eu sei que eu fui, aí eu me apeguei nessa palavra, eu orava, Senhor, me abençoa, que eu encontre os melhores clientes, que eu consiga atender durante a semana. No final, eu fiquei em 6º lugar nas vendas. Não trabalhou final de semana? Não trabalhei. Com a família? E assim, ó, eu lembro que um dia entrou um cliente lá, ele comprou 3 à vista. Isso era numa quinta-feira de tarde. E eu falei, Senhor, como tu és bom. Aí eu me arrepio toda. Porque eu sabia que era. Eu sentia assim que era Deus ali a todo momento. E tinha gente que tava ali de segunda a segunda e não acontecia. Então tu vê a mão, né, do Senhor. A graça dele. São Paulo ensinou uma coisa muito forte assim para nós, porque a Fernanda nunca tinha saído de Santa Catarina, né? E aí nessa ocasião eu recebi uma proposta muito boa de ir para São Paulo capital. Era um sonho que eu fui realizar também, fui trabalhar numa outra empresa até maior do que a que eu estava anteriormente. Mas dessa vez eu tinha uma carga muito maior, né, cara? Porque antigamente ia eu e Deus sozinho. E agora a família. Agora eu tinha uma família pra cuidar. E assim, a minha preocupação era muito, Fernanda. Pô, sair de Santa Catarina, De irmão, onde ela nunca e saiu. ir pra São Paulo capital. Que tem uma qualidade de rolê. vida, meu Deus. Outro rolê. E a gente apanhou muito em São Paulo. Sim. Apanhamos muito em São Paulo, mais a Fernanda do que eu. Imagina. A Fernanda saía de casa pra trabalhar às 6 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite. Uau. Então, assim, foi um processo bem forte pra nós. E hoje eu falo que a prosperidade, ela não está no lugar. Está em você, onde você pisar, vai acontecer. Amém. E a gente passou por várias situações, mas poder olhar para a nossa vida lá atrás, para o atual momento, cara, o maior indicador que a gente tem é no nosso dízimo. Aleluia. Cara, o maior indicador é o nosso dízimo. E Deus não deixa faltar nada. Nada. Eu também estou num outro processo agora de transição para uma outra empresa que Deus deu clareza, a gente agora aprendeu que não é na força do nosso braço, a gente apresenta isso para ele, né, Fernanda? Deus direcionou e a Fernanda sempre tem esse lado mais sensível. Sim. A gente aprendeu em Jerusalém, quer ter uma resposta, jejum, a gente faz muito jejum, a gente apresenta isso como cheiro Com suave, propósito, porque o jejum é um propósito de Deus, né? E aí, vamos e tal, e aconteceu, e assim... Hoje a gente tem um carro que também a gente colocou em oração, né? A gente não tinha um real. A gente tinha um carro, um valor mais inferior, assim, a gente vendeu ele para fazer um investimento. Aí eu aluguei um Fiat Uno, falei, vou alugar um Fiat Uno para eu trabalhar. Sim. E fiquei ali trabalhando igual doida com aquele Fiat Uno. E aí a gente conseguiu comprar um HB20 zero. Mais simples, assim, zero, mais simples. E aí eu lembro que eu fui na igreja, eu falei, o Gilson estava viajando, eu falei, pastor, era o pastor Gessiel, eu queria que o senhor orasse por essa chave. E ele orou. Aí ele disse assim, irmã, que bênção, né, que o senhor fez, mas em breve vocês já vão trocar de carro. E era que vocês já estavam morando. E o meu sonho era ter um Jeep, assim. Eu via na rua, eu mandava pro Gilson. Só que não tava nem perto das nossas condições, né? Fazendo casamento, mobiliando apartamento. Não ia ter como. E aí eu falei, amor, o pastor Gessiel falou que em breve a gente vai trocar. Criando seus profetas. Olha só. E aí, tu ouve a palavra, esse é o erro. Tu ouve e tu continua seguindo a vida. Quando deu 10 meses, a gente tinha financiado o HB20 em 60 meses. Sim. Quando deu 10 meses, faltava só 10 parcelas para quitar. E a gente conseguiu comprar o Jeep, assim. Uau. Pensa numa coisa que foi... Falei, Senhor, não tem como ser nós. Parece que
Mas os bastidores foi diferente também, porque a gente comprou a HB20, a gente dividiu em 60 vezes, Deus foi honrando, a gente pagava sempre a do mês e pagava mais umas 10 de trás para frente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse momento não foi nem muito o que a Fer falou, foi a nossa ousadia também. A gente estava uma vez em casa, no sábado aqui em Palhoça, e aí a gente foi para Beira-Mar, e lá tem a Jeep ali na Beira-Mar. Cara, a gente estava de chinelo, sem grana, aí a Fernanda tem esse estico, né? Ô Gilson, vamos entrar e vamos passar nosso nome crédito. com restrição. Você tá louca? Você acha que vai aprovar? Fomos lá, eu tenho o vídeo até hoje, cara. A gente fez o vídeo. Por isso que é importante, assim, pra você estar escutando agora, não é só ter o desejo, tem que ter também a intenção, tem que ter a ousadia. Tudo que você vê vai se materializar. Então a gente foi lá, sentiu o cheiro, colocamos a mão no volante, a gente se imaginou dentro do carro. Sim. E aí eu fiz o vídeo, a cor, cara, passou X meses. A gente comprou o Jeep. Não, e eu mandei a ficha dele pra Catarina. Eu mandei a ficha com o nome com restrição, tá? Falei, gente, pelo menos a gente vai ter aquela sensação, né? Ah, tá em aprovação. Não, mas aí a moça não passou. Aí depois de X meses a gente veio buscar o carro em Santa Catarina, já morando em São Paulo. Eu lembro, eu conheci esse carro. Eu vi o milagre. É um dos testemunhos, E eu acho tão engraçado que tu falou, né, sobre materializar e tudo mais. A gente tem ensinado a igreja a orar. Mas não orar, tipo assim, só de boca pra fora. Detalhar a oração. Por exemplo, assim, pastora, ora por mim pra que eu seja abençoado. Abençoado no quê, meu filho? Tipo, o que é? Tem aquela palavra que fala, né? Pedis, mas pedis mal, né? Thiago fala isso. Tipo assim, Então... pedes mal. Então, tipo assim, hoje a gente tem o aplicativo da Bíblia ali e a gente tem lá a oração. Tá lá o título da oração, embaixo a gente faz uma oração detalhada. Sim. E olha que loucura, a gente tava no retiro de carnaval e a gente orando, tipo, desde de Israel que a gente foi pra agora, a gente fez alguns pedidos de oração muito, tipo, ousados a Deus. E a gente disse assim, ó, a gente quer mudar de ciclo. E tá aí, a gente foi orando. Gente, chegou um profeta lá, o profeta Genilson, que tava lá pregando. Acabou toda a pregação, tudo mais, a pessoa já tava descendo pra comer. Ele disse assim, não, vai embora não, a gente precisa falar com vocês. No que ele chegou a falar com a gente, parece que ele pegou o meu aplicativo da Bíblia e ele foi um a um pedido daquilo que eu e o pastor Diego a gente já estava colocando diante do Senhor. Assim, ó, um a um. E ele colocou datas. Nossa, foi tão forte. Mas por que Deus responde a minha oração? Porque eu detalhei. Então eu tinha certeza que era Deus falando comigo, porque só eu, Deus e meu marido sabíamos daquilo ali. E estava muito detalhado. E ele falou detalhes. Por isso que eu digo que Deus é Deus de detalhe, porque tinha detalhes. A Fernanda que me ensinou isso nas orações, como eu era muito vago. Eu orava, rezava o Pai Nosso. Sim. Mas eu não falava. Não falava com Deus. Tipo, Deus já sabe. Tem gente que fala isso, Deus já sabe. Não, cara. Eu quero um carro, mas qual é a marca, qual é a cor? Isso, é sobre isso. A gente tá orando. Banco de couro, Jesus testemunha isso. E aí, eu quero mudar de profissão, mas qual profissão? E aí Deus foi fazendo. E hoje a gente olha assim, tudo que a gente conquistou. E nunca é sobre o tempo. É sobre o agora, e agora Deus tem pressa. Amém. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. É que Deus já tem tudo pronto, né? Ele vai fazer. Com a Priscila ou com a Fernanda, ele vai fazer. Se a gente não tiver disposto a fazer o que ele quer, ele vai botar outra pessoa. Nós somos vai acontecer, né? Mas uma das coisas que matou muito a Fernanda lá atrás foi o medo. Foi a aflição, foi a angústia, pessoas diferentes. Eu tinha medo de me relacionar com ela comigo. A aflição, cara, vai dar certo, não vai. A angústia, meu Deus, como é que vai ser? É a mesma coisa. Naquele momento, hoje eu entendo que quando ela me levou para a igreja, eu precisava estar debaixo de uma religião. Eu tenho discernimento hoje de religião e espiritualidade. Sim. Eu precisava estar debaixo de uma religião para falar, cara, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, porque aquilo que eu fazia eu achava que era normal, não era. E hoje grita mais como casal o lado espiritual. Que quando a gente acorda, ora, entrega, é específico. A Fernanda sempre, quando eu saio de casa, ela ora por mim, para Deus me proteger, me dar estratégia, porque a gente sabe que dessa porta para fora existe coisas que ele fica ao derredor, se a gente dá brecha, ele vai entrar. Então ela também... Ela cresceu muito como mulher, né? Ela veio
galgando isso comigo e ela vem sendo meu alicerce. Alguns princípios básicos, eu acho que é importante a gente falar aqui, não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Amém, é casal, né? E eu aprendi... Que a gente tem separado até hoje. E eu, assim, o homem, ele é um pouco mais... Eu sou de uma geração que o homem não foi doutrinado a falar quanto que ganhava para sua esposa. E o que foi legal com nós dois no começo, que a gente fez essa parada junto. A gente conseguiu doutrinar isso junto. E hoje, eu não tenho vergonha de falar em qualquer roda que quem administra o dinheiro da nossa família é a Fernanda, porque ela é melhor do que eu. Sim, tem essa aptidão, Isso como né? homem, lá atrás eu ficava meio assim... Estranho. Não, eu falava, cara, como é que eu vou falar isso pros outros? O pessoal vai rir de E mim. não tinha nada a ver, Porque eu né? sou Ele era o assim, provedor. ó, eu levo. Eu já sou mais mão aberta, ela já é mais mão fechada, então ela toca o nosso... Assim, a verdade é que a Fernanda começou a ter intimidade com o nosso dinheiro. Uau. Ter intimidade, porque assim, ó, lá em Jerusalém, uma coisa que mexeu muito comigo, eu falei sobre isso lá. Um judeu perguntou assim pra mim: Gilson, define pra mim a palavra trabalho. Aí eu falei lá. Aí ele falou assim: sabe como é que o judeu pensa? Duas formas. O trabalho é para honrar o homem e trazer para ele benefícios terrenos. O que quer dizer isso? Deus, quando criou o trabalho, foi para honrar a sua família e, consequentemente, trazer benefícios, como uma viagem, como uma casa, Desfrutar. como um carro, e parar lá. Desfrute, né? Por isso, Pri, que tem muitas pessoas mal-sucedidas e muitas pessoas bem-sucedidas. Sim. Cada um tem a vida que merece, tá tudo Mas bem. sabe o que é também? Tipo, muitas vezes a gente ora e quer só pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. E não ora, tipo assim, intercedendo, tipo, Senhor, vou dar um exemplo. Por que eu tô pedindo um carro? Não é só pra servir minha família. É pra servir quem precisar de mim também. Hoje, vocês sabem disso, né? Vocês acompanharam a gente da carona pra quem estiver ali, às vezes a gente sai do culto e tal. Então, tipo assim, não é só pra me abençoar, é pra abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Porque quando só cabe em mim, fica sem propósito. Não tem como o Senhor abençoar quando acaba em mim. Eu tenho que ser um transbordo, rio de canal de bênção para outras pessoas. E às vezes a gente é muito egoísta, só pra mim, pra mim, pra mim. Tipo, seja um canal de transbordo. Quando eu tava nesse período aí de lançamento e tal, tinha uma pessoa que ela me devia um valor, né? E aí eu ficava, Senhor, eu preciso receber, eu tenho que fazer meu casamento. E eu sou muito sempre, eu fico ansiosa. E aí eu comecei, naquele dia, eu fui cobrar a pessoa e ela... eu tô tentando, eu não tô conseguindo pagar minhas contas em casa também. E me comoveu. E aí, naquele dia eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, abençoa a vida dela, dá provisão, Senhor, na vida dela. E começo, Senhor, tudo bem, eu posso esperar, mas honra a vida dela. Isso foi meio-dia, assim, e eu fui trabalhar. Já estava na reta final desse lançamento, era numa sexta-feira e no sábado ia ter. Nesse dia, entrou um cliente... eu presto algum serviço para construtora e eu vi do lançamento, eu queria saber. Eu expliquei, ele, eu vou ficar. Amanhã eu já venho para assinar. Mas eu nem assisti ainda, calma. Assim, e a venda aconteceu e foi a venda mais redonda que teve. Falei, Senhor, a gente tem que aprender, não é fácil, mas aprender a orar até pelos nossos inimigos. Ora que não é sobre a pessoa, é sobre Deus. E quando ele dá um mandamento, ame, né, o próximo, como a ti mesmo, tipo assim, você fica, como que eu vou amar, cara? Mas não vem de ti, vem do Senhor. Deus é amor, né? Exatamente. O dia que não é fácil, a carne toda hora ela grita com a gente, né? Sim. Pra gente perder a cabeça, pra gente... Eu sou assim, eu sou muito explosiva. Sim. Mas, cara, se tu ouvir a voz do que Deus tem quer... o domínio próprio, aí vem a mansidão, aí vem o fruto do Espírito. E a de nós, recompensa de quando tu consegue ter o domínio é muito bom. Aleluia. É porque daí você vê, poxa, só o Senhor Só, faz isso, só. né? Então vamos ler aqui a palavra em Gálatas 2, versículo 20. Lembrei de vocês dois nesse versículo. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. E eu quis ler esse versículo porque é totalmente isso que eu vejo de vocês.
Sabe, quando eu fiz o batismo de vocês ali, eu e o pastor Diego, a gente estava ali com vocês, eu vi exatamente isso, vocês sendo crucificados com Cristo. Agora não era mais o Gilson, não era mais a Fernanda, era o Cristo em vocês. E por isso que vocês estão, tudo isso que vocês me contaram, vocês falaram de algo, tipo, eu era assim, mas depois de Cristo ficou dessa maneira. Né? E que assim continue sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Eu tô muito, muito feliz, eu tô emocionada por poder contar isso às pessoas, para que não ficasse só no meu ciclo de amizades, eu sabendo, as pessoas precisavam saber desse testemunho, daquilo que Deus fez na vida de vocês. E eu quero te agradecer, Fernanda. Amém. Obrigada, Gilson. Que isso, gente. Obrigada, família de vocês, a Luísa, o Theo, que Nossa. são os filhos. Obrigada por essa família tão preciosa que vocês são para minha casa. Vocês A são nossa bênçãos. casa é a extensão da sua, vocês sabem Amém. disso. A gente tem uma conexão muito forte, Amém. a gente ama vocês. E é muito bacana poder vir aqui e falar do que Deus fez na nossa vida, porque guardar só pra gente não faz sentido, É né? verdade. É como você falou, você tá no nosso dia a dia, mas a gente pode impactar pessoas que vão ver Que esse episódio exatamente. daqui E nem 3 conhecem anos. vocês. Então isso é uma coisa muito gratificante para Aleluia. nós. E eu sempre falo assim, se não fosse o Diego e a Priscila, não você iria fala. ter Fernanda Não, e Gilson. A Porque glória é dele. a gente, hoje em dia, qualquer situação que acontece, a gente vai correr para os amigos pedir conselho. E todo mundo diz, separa, larga, te valoriza, olha para ti. Não presta. Cara, e ninguém quer lutar um pouquinho por nada. Um pouquinho assim, então é tão mais fácil largar, é tão... Gente, se eu tivesse largado, eu não teria, sabe, vivendo isso. Porque o Gilson, eu até falo assim, eu pedi para Deus algumas coisas, mas ele veio muito melhor. Ele é calmo, eu sou explosiva, ele é calmo, ele é carinhoso, ele é amoroso. Ele é a soma que Ele precisava cuida pra da tua Luísa vida. como filha dele, ele honra a nossa vida, ele tem cuidado. E tudo isso eu não pedi pra Deus, mas ele não Veio era como bônus. assim. Ele não era assim. Só que a gente foi construindo. Então as pessoas têm que, né, abrir Entender. mão e construir isso. Ninguém quer perder o dedinho, né? É. Igual você falou uma frase no início, né? Que eu não posso mudar ela, nem ela eu. Porém, a esposa faz o marido, o marido faz a esposa. É isso. Porque é uma construção mútua, é os dois juntos se E a gente moldando. veio muito machucado, né? Ela com o casamento dela, eu com o meu relacionamento. E a gente, querendo ou não, é jovem ainda. E aí toda essa atmosfera que a gente enfrentou, familiar, bastidores, teve um momento que, como vocês sabem, era vocês tendo algum entendimento do que estava acontecendo na nossa vida. A gente tomou a decisão, a gente teve muita sabedoria naquilo que a gente precisava fazer. Sim. E a gente tem até uma frase minha e dela, que a gente realmente queimou o barco. A sensação que a gente entrou dentro de um barco, a gente chegou numa ilha, e se a barriga doesse, a gente não poderia olhar para esse barco para voltar. Então a gente tomou a decisão de queimar esse barco e ficar nessa ilha e fazer dar certo, porque o Deus que a gente serve não trouxe a gente aqui para passar perrengue. Amém. Hoje eu falo que eu acordo 5 horas da manhã, fiz um compromisso com Deus, eu estou lendo a Bíblia e vou ler ela inteira, agora esse é o meu Amém. objetivo. Legal. E eu falo muito para Fernanda assim, que eu não conseguiria tudo que eu consegui sem ela e ela não conseguiria Sim, tudo que ela conseguiu sem eu. Com certeza. Então, se a gente poder ter esse entendimento, é algo que a gente vai Inclusive nos refletir dias na vida maus, de isso hoje. tem primeiramente. É. Inclusive nos dias maus. Peraí, eu tô no meio de uma briga, mas peraí, deixa eu me acalmar. Deixa eu daqui a pouco lembrar, né? conversa, A gente tem memória ruim, traz a gente memória esquece que me muito dá rápido das esperança. coisas, né? É isso. Exatamente. Esse dia pra trás eu acordei ela e falei assim, Fer, cara, o que trouxe nós aqui? Aí ela ficou me olhando e tal. E hoje eu falo, olha, Pri, tem muitos casais que procuram a gente. Imagino, porque hoje vocês Muitos têm casais. experiência de Muitos perseverança, casais. de passar por coisas que hoje vocês têm propriedade pra A falar. Fernanda até escutou o que a nossa comadre falou essa semana lá, que você estava comendo com ela, a Aline, o Gilson. Que são poucas pessoas que têm essa transformação, né? Que aceita. Porque tu diz, ai, ninguém muda. Não é assim. Quem quer, quem tem vontade, muda. E o Gilson mudou muito. Mas ele não mudou por mim. Ele mudou por ele. E ele teve a bênção de Deus derramada sobre ele por isso. Amém. Pela atitude dele. Amém. Hoje muitos homens me procuram, assim, muitos homens mesmo. E o Gilson de 4 anos atrás não poderia fazer isso.
Jamais. A gente nem coragem, né, Olha de fazer só, isso. tu entende que louco que o Senhor faz? Às vezes a gente subestima o que são 5 anos. Sim. Mas o Senhor pode fazer muita coisa. Por isso que eu tenho essa frase, nunca vai ser sobre o tempo, é sobre o agora e Deus tem Amém. pressa. Porque tem pessoas que têm até mais tempo do que eu e pode não ter tido a oportunidade de viver o que eu vivi em 3 anos. É bem isso Em mesmo. tudo, em tudo. Porque cada um tem um processo de aceitação, de entender. Quando a pessoa coloca o centro da palavra de Deus e Deus no centro, não tem como mudar. O meu processo foi em 1 ano também, então tipo assim, é uma coisa de louco, que você diz como. Hoje ainda fui pesquisar algumas fotos e disse, Senhor, eu era essa pessoa. Cara, eu comecei a me emocionar, eu chorei, Senhor, no meu devocional, sabe? Obrigada pela tua transformação sobre a minha vida. Mas também teve muito processo, muita renúncia. Eu acho que isso é pouco falar das renúncias da vida. Né? Tem coisa que tem que deixar pra trás. Igual tem que queimar o barco. Tem que queimar. Muitas vezes a gente está acostumado a ficar falando da história dos outros, né? Que a história dos outros é mais bonita que a nossa. Não, a história bonita é a nossa. Construa a sua história. Isso aí. Amém? Glória a Amém. Deus pela vida de vocês, obrigada. Amém. Você que estava assistindo até agora com a gente, obrigada pela tua atenção. Fica até o próximo tete-tete. E tá acontecendo, galera. E acontecendo. muito ainda vai acontecer em nome de Jesus. Não Agora só na vida ela vai dele, pra mas São na Paulo. tua. Agora vai pra São Paulo participar do meu. Ah, eita. Amém. Então, conta aí o que tu tem pro pessoal ver. Pessoal, a gente tem um projeto lá em São Paulo, o podcast está acontecendo, o objetivo é para falar do mercado imobiliário, case de sucesso, melhoria contínua ambiente de trabalho, segue a gente lá também e futuramente, logo logo, a gente vai ter o privilégio de receber a Eita, que lá, se Deus medo! quiser. Amém, em nome de Jesus. O Senhor me capacita pra isso. Ai, gente, glória a Deus. Obrigada pela tua atenção. E eu falo tá acontecendo, porque eu falei, inclusive, no casamento deles isso, gente. Eu não me aguentei. A hora que eu peguei a palavra, assim, gente, tá acontecendo o casamento. É isso aí. Tu lembra disso, não? Foi a primeira fase. Ah, gente, glória a Deus. Que não só esteja acontecendo na vida deles, que eu sei que muito ainda eles vão testemunhar, que isso é só uma pontinha do iceberg daquilo que Deus tem, mas vai acontecer na tua vida também. Vai estar acontecendo aí. Em nome de Jesus. Até o próximo Amém. tete-a-tete. E nessa, cada vez mais aprofundando da vida de igreja mesmo, porque quando a gente larga de Cristo, a gente dá aquela legalidade, né, pro inimigo, aí abre uma brecha onde ele vem e invade. Porque a decisão é nossa, né, de querer ou não. Aí nessa eu comecei a andar com um menino que mexia com droga na rua de casa, né, mexia com droga e tal. E nessa, o que foi que me despertou também curiosidade foi ele ter muito dinheiro. Sim. Eu andava com ele assim, ele fazia os negócios dele lá e dava com um plaquinha de dinheiro. Então nessa, eu falava, nossa, muito dinheiro assim, rápido e fácil.